Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Vitor Gabriel, sou um dos monitores da disciplina de Programação Script e hoje a gente vai estar vendo a resolução do trabalho 2 que vocês tinham que submeter até essa última sexta-feira. Bom, aqui estamos no site, né, com o enunciado do trabalho e só para dar uma resumida, o trabalho consiste em inicialmente a gente ler uma variável que corresponde ao número de dias e a cada um desses dias a gente vai ter que ler o número total de acessos daquele dia e ao final teremos que verificar em qual dia os acessos ultrapassaram a marca de 1 milhão, tá? Uma dica importante na resolução dos exercícios é que sempre antes de você sair codificando, antes de você sair fazendo seu código, é sempre importante você anotar, seja num papel ou em algum bloco que você tiver, as características do exercício. É bom você separar ele por partes, antes mesmo de sair digitando, porque assim é mais fácil de você descobrir qual vai ser a solução para o problema. Bom, aqui já estamos no nosso ambiente de desenvolvimento, né, para poder resolver o exercício. E se a gente reparar no enunciado, sempre a primeira linha dos casos de teste vai ter um valor que está sempre no intervalo entre 0 e 1000. Esse valor ele vai estar representando o número de dias em que tiveram acessos. E qual que é o interessante dele? Esse número vai ser igual ao número de vezes que eu vou ter que executar um laço. Por que isso? Porque se o valor for 5, quer dizer que 5 vezes eu vou ter que ler um valor que corresponde a um acesso em determinado dia. Se tiver 1, eu vou ter que ler uma vez, e se tiver 10, eu vou ter que ler 10 vezes, e assim por diante, dessa forma. Então, esse valor n vai corresponder ao número de vezes que eu vou ter que executar um laço. Então, inicialmente, a gente precisa ler esse valor n, como ele é uma variável, eu vou inicializar ele igual a 0, e logo em seguida eu vou dar o comando para a gente poder ler esse valor. Então, tá aqui n igual int input. Como ele é um número inteiro, a gente já tem que fazer a conversão. E como que a gente vai fazer esse laço executar as n vezes? Para isso, eu vou precisar primeiro de uma variável. Eu vou denominar essa variável de dias e vou inicializar ela igual a 0. E para fazer esse laço funcionar essas n vezes, eu vou ter que criar uma estrutura de repetição, que é o while. Com o decorrer do curso, vocês vão ver outras estruturas, né, outros laços de repetição, mas por enquanto a gente vai estar fazendo isso com o while. Então, para que esse laço seja executado as n vezes, eu tenho que fazer um while, né, enquanto dias for menor do que n, e dentro desse while, eu vou ter que fazer com que dias receba dias mais 1. Por que eu vou estar fazendo isso? Porque a partir do momento que eu estiver incrementando, que eu estiver adicionando 1 ao valor de dias, quer dizer que o meu while vai continuar. Se eu não atualizasse esse valor de dias, o meu laço poderia se transformar num laço infinito, e aí ia dar problema no nosso código. Bom, continuando com o desenvolvimento do nosso código, a gente já criou um laço que vai ser executado as n vezes. Então, dentro desse laço, o que vai restar para a gente realizar vai ser obter um número de acessos, né, de cada dia. E além disso, a gente vai ter que somar esse número de acessos ao total, para a gente poder descobrir em qual dia o total de acessos vai ultrapassar 1 milhão. Então, para isso, eu vou precisar criar mais duas variáveis. Uma eu vou chamar de soma parcial, inicializar ela igual a 0. E a outra eu vou chamar de soma total e vou inicializar ela igual a 0 também. Para que esse valor seja atualizado agora, eu tenho que fazer dentro do laço, né, porque eu vou estar lendo n acessos, né, n número de acessos que tiver. Então, primeiro eu vou ter que ler qual que é o valor da soma parcial, né. A soma parcial vai ser um valor informado nos próprios casos de teste mesmo. E em seguida, eu vou ter que acrescentar o valor dessa soma parcial na nossa soma total. Porque com isso eu vou saber qual que é o total de acessos naquele dia. Se vai ser no dia 1, quantos acessos vai ter, no dia 2 e assim por diante. Então, soma total, ela vai receber soma total, o valor que ela tinha antes, somado a essa soma parcial que eu acabei de ler nas n repetições do nosso laço. Bom, então agora já temos o valor da soma total, né? O valor daquela soma acumulada ao final de cada dia. Então, o que resta agora é a gente verificar se essa soma total ultrapassou ou não o valor de 1 milhão. Para verificar se ela passou ou não, a gente precisa de uma estrutura condicional, né? Que nesse caso vai ser o if. Então, basta eu colocar if ou se soma total
for maior ou igual a 1 milhão. Uma coisa importante de lembrar nesse exercício é que muitas vezes talvez alguém pensou em colocar somente igual a 1 milhão e não maior ou igual. Por que é importante colocar maior ou igual? Porque nem sempre o resultado da soma total ele vai chegar a 1 milhão certinho. Existem casos em que pode ter, por exemplo, 2 dias, em cada dia meio milhão de acessos, ao final chegou a 1 milhão certinho. Porém, pode ter um caso onde no primeiro dia eu tenho meio milhão de acessos e no segundo dia eu tenha 600 mil acessos. Então, com isso, o que vai acontecer? Eu vou resultar em 1 milhão e 100 mil acessos, porém, vai ter ultrapassado de 1 milhão do mesmo jeito. Por isso que eu tenho que colocar esse maior igual. Então, sempre quando vocês forem desenvolver exercícios, a gente tem que pensar numa forma de tornar nossa solução a mais abrangente possível, para que ela possa eliminar algumas pequenas falhas que possam gerar problema no nosso código. Então, se a soma for maior ou igual a 1 milhão, quer dizer que eu já tenho o meu resultado. Para armazenar esse resultado, eu vou criar outra variável aqui, vou chamar essa variável de resposta e vou inicializar ela igual a 0. Então, agora, para definir o valor da resposta, o que eu vou fazer? Se essa soma total for maior ou igual a 1 milhão, quer dizer que minha resposta vai ser igual ao quê? Vai ser igual à variável dias. Por quê? Como no começo do laço eu já estou acrescentando 1 a essa variável dias, então quer dizer que no primeiro momento que meu laço executar eu vou estar no dia 1, depois eu vou estar no dia 2, no dia 3 e assim por diante. Então, a partir do momento que essa soma total ultrapassa 1 milhão de acessos, né? A partir do momento em que o acesso foi acima de 1 milhão, eu já vou ter essa variável dias aqui, que vai estar mostrando para mim já em qual momento que a variável chegou nesse valor, que a soma total foi maior ou igual a 1 milhão. E com isso, bastaria eu sair do laço e imprimir o valor de resposta. Bom, então com esse código finalizado, aparentemente bastaria a gente executar ele e a saída produzida vai ser a mesma que a saída esperada, né? Porém, vocês vão perceber que esse código aqui, ele tem um pequeno erro ainda, que eu vou estar explicando mais pra frente. Só que primeiro, vamos executar aqui, né, o primeiro caso de teste para ver o que o nosso código ia produzir. Aqui a variável inicial é 5, corresponde a 5 dias, e eu vou colocar aqui os valores informados nos casos de teste. E aqui a gente vai ver que o nosso código ele gerou o valor 5. Porém, observando a saída esperada, ele deveria produzir o número 4 e não o número 5. Só que esse número 5 aqui, ele ocorreu devido a um erro do nosso código. A gente tem que lembrar que o nosso laço de repetição ele vai ser repetido as n vezes. Como nesse caso o n era 5, ele vai ser repetido 5 vezes. Se a gente for ver, teria que dar o valor 4, porque foi no quarto dia que ele chegou a 1 milhão de acessos. E realmente o nosso código fez isso. Se a gente analisar a lógica do nosso código, no quarto dia ele verificou que a soma total era maior ou igual a 1 milhão, e com isso nossa resposta passou a ser 4. Porém, o nosso laço ele foi executado 5 e não 4 vezes. Então, no quinto dia, a nossa soma total também estava maior ou igual a 1 milhão. E por isso a nossa resposta, que antes estava igual a 4, ela transformou no número 5, ou seja, ele atualizou novamente a nossa resposta. E por que ele fez isso? Porque se a gente perceber, de acordo com o nosso código, depois do primeiro dia que ele alcançar mais de 1 milhão de acessos, todos os outros dias essa soma total também vai ser maior ou igual a 1 milhão. Ou seja, depois do primeiro dia que ele entrou nesse if aqui, todos os outros dias também iam entrar. E como que a gente resolve isso? Para resolver isso, a gente precisa pensar em alguma forma de fazer com que esse if aqui, de fazer com que o nosso código entre nesse if apenas uma vez. Para que isso aconteça, a gente pode usar uma estrutura que é denominada indicador de passagem. Então, como que a gente vai criar esse indicador de passagem? Inicialmente eu vou precisar criar uma outra variável, né? Vou chamar essa variável de indicador e ela vai ser do tipo booleano, que só recebe 2 valores, que é verdadeiro ou falso. Eu vou inicializar ela igual a falso e para construir esse indicador de passagem, eu vou ter que alterar o nosso if. Nosso if vai continuar com essa condição da soma total ser maior ou igual a 1 milhão, só que além disso,
o nosso indicador vai ter que estar como valor igual a falso. Ou seja, o nosso indicador ele vai ter que estar, né, com o mesmo valor que ele era no momento em que eu criei a variável. Com isso, ele vai entrar nesse if e vai atualizar o número da resposta. Ele vai colocar a resposta com o dia respectivo, com o dia que a gente deve produzir na saída. Então, o que eu preciso fazer agora para que esse if não seja executado mais? Como essa soma total sempre vai ser maior ou igual a 1 milhão, depois do momento em que ela atingiu isso, ela sempre vai ter essa condição como verdadeira, o que eu vou precisar fazer agora é alterar esse valor do indicador. Então, basta eu atualizar o nosso indicador para verdadeiro. Então, a partir de agora, esse laço vai poder ser executado infinitas vezes, que eu vou garantir com que nunca mais o nosso código entre nessa condição aqui. Porque a partir do momento que eu coloquei o nosso indicador como verdadeiro, ele nunca mais vai voltar a ser falso, porque em nenhum momento do nosso código ele vai trocar o valor desse indicador. Então, com isso, a gente vai garantir com que o nosso indicador continue verdadeiro e vai garantir também com que a nossa resposta não seja atualizada diversas vezes. Eu vou repetir aqui a execução do nosso código com o mesmo caso de teste, para vocês verem que esse indicador de passagem realmente funciona. Então, vou estar repetindo os valores aqui. O terceiro dia foi 400 mil, depois 500 mil e depois 600 mil. Com isso, vocês veem que a saída esperada, né, a saída gerada pelo nosso código, que antes estava igual a 5, agora está igual a 4, que corresponde à saída esperada no nosso exercício. Ou seja, o que eu precisei fazer foi criar uma variável indicador, né? Criar um indicador de passagem, para que esse if aqui ele seja executado somente uma vez, porque senão ele ia dar aquele problema no nosso código. Então, basicamente, a solução do nosso problema era esse. Era basicamente a gente criar as variáveis necessárias, ler o n aqui, né? Que é o número de dias, e além disso, executar o nosso laço e ir atualizando a soma. E a partir do primeiro momento em que ele chegasse no valor acima de 1 milhão, a gente registrar essa resposta e imprimir ela. Eu só vou estar dando agora uma editada nesse código aqui, para ficar melhor a visualização dele, para vocês compreenderem melhor o exercício. Pronto, pessoal. Aqui está o mesmo código que eu tinha desenvolvido antes, só que agora ele está formatado direitinho com todos os comentários, tá? Peço desculpas se o tamanho da fonte às vezes ficou pequeno, mas eu vou procurar colocar na descrição do vídeo um link para que vocês possam ver esse código e estudar melhor. E a questão dos comentários, que nem tem nesse código aqui, é uma dica importante para vocês também. Sempre quando vocês forem desenvolver qualquer exercício, seja aqui ou até em outra matéria, é sempre bom vocês comentarem o código, para que dessa forma vocês possam entender aquilo que vocês estão fazendo. E se de repente um professor precisar corrigir o trabalho, ele vai conseguir entender a linha de raciocínio de vocês e entender onde que vocês erraram ou não, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí da resolução. Qualquer dúvida é só me perguntar, mandar mensagem no fórum. E é essa a resolução do trabalho 2. Até mais.